Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Câmara Entrevista e o nosso convidado de hoje é Lindonês Silveira, um artista plástico que irá compartilhar um pouquinho de sua carreira e de sua arte conosco. Olá, Lindonês. Olá. Lindonês, conta um pouquinho como foi que tudo começou. O primeiro contato que eu tive um pouco com a arte, assim, eu era muito criança. Eu lembro que quando eu tinha uns 5, 6 anos eu fazia muito desenho no papel de pão. Na época o pão vinha enrolado num papel e aquele papel para mim era fascinante para pintar, desenhar, enfim. E eu usava muito, eu escondia, esperava logo que o pão chegasse, pegava aquele papel porque eu gostava de desenhar nele. E a cena mais impressionante que eu tenho de criança era que meu pai levava os meus desenhos para o trabalho para se exibir para os amigos. Olha que meu filho fez, isso aqui, e eu achava aquilo legal. Embora eu achasse que não era nada, só eu relatava ali coisas das minhas férias, dos meus passeios. Mas eu fui me envolver mais com arte, assim, com a coisa da... Quando eu morei no Mato Grosso, aí eu mesmo ia num riacho que tinha perto da minha casa e tirava barro num barranco que eu achava impressionante, que o barro era meio azulado. Aí eu achava aquilo bonito e tal, e aí eu comecei a criar peças com, tipo, bustos, tudo que eu fiz um Oscar. E aí eu comecei a fazer muita coisa. Eu lembro quando a gente voltou pro Sul, eu já tinha acho que uns 13 anos, eu trouxe muita coisa daquilo. E aí, só que na época, já com 13 anos, eu já tinha, além do trabalho feito com essa coisa da argila que eu retirava do rio, eu tinha muito rabisco, desenhos, capas de caderno, tudo que eu usava muito isso para... Como eu me sentia muito solitário, embora eu venha de uma família grande, eu usava o desenho para me expressar de uma certa forma. O que eu tinha que falar com alguém que não queria me ouvir, eu desenhava. Mas eu fui me envolver mais com a arte quando eu conheci o trabalho do Salvador Dalí. Porque o meu trabalho era assim, tipo, era surrealista, eu misturava uns carros, eu desenhava alfinete cravado numa montanha com um carro em cima, umas viagens assim que eu não entendia de onde que eu tirava aquilo. E aí quando eu vi a primeira vez os trabalhos de Salvador Dalí, eu disse, pô, tá aqui o cara, eu tô copiando o cara. Não eu tô copiando, eu tô vendo uma coisa... Aí eu sei que aquela coisa foi me levando a conhecer mais o trabalho dele, a pintura. E aí que eu comecei a me interessar pela arte em si, pela coisa de criar, não só ficar rabiscando, desenhando, enfim. Mas eu pensava assim, desde moleque, eu achava que, se eu for para uma faculdade, os caras vão engessar minha cabeça. Porque eu já tinha isso da escola, eu achava que, os caras que eu fizesse tudo igual a todo mundo, eu não quero fazer igual. Eu queria fazer diferente. E aí eu achava que se eu fosse estudar arte, eles iam me engessar dentro de um corredor, todo mundo em filinha, e eu, não vou querer fazer isso. Por isso talvez eu tenha demorado tanto para ir buscar me aperfeiçoar em outras, tipo no desenho, em outras coisas. Então daí em 2005 eu disse, quer saber? Eu vou largar e vou ver se esse troço dá certo. Assim que eu fiquei uns 3, 4 anos só bancando a história e não funcionava. Porque eu achava assim que a arte ela tem que ser descoberta, né? Você pensava assim, Aí eu inverti a história, eu disse, eu vou pensar no trabalho como um produto. Eu vou fazer e vou vender. Não vou parar de pensar que é uma obra de arte. Não é um quadro que eu vou botar na parede. Eu vou botar numa sala, vou botar em algum lugar, eu vou, sei lá, é uma escultura, vou botar em cima do balcão e deu. Vou parar de pensar isso como vou me imortalizar com o trabalho. Que é uma coisa que vem essa mentalidade artista te leva a pensar que tu vai ser imortalizado a qualquer momento. Não, isso não existe. Pensa no produto. Pensa como se estivesse fazendo uma margarina que vai ter que botar em algum lugar para vender. E aí a coisa funcionou, porque aí, através de outros amigos, eu viajei em 2008 para vários lugares, assim, tentando botar o trabalho, mas eu não tinha o conhecimento de como apresentar isso. Aí em 2009 eu comecei a viajar com um amigo e com os trabalhos que eu tinha. Ele disse, tu tem que juntar séries assim, 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 porque senão não funciona, as pessoas não entendem. Porque eu pintava uma hora uma árvore, uma hora uma rua, uma hora, sabe? Eu não tinha uma linha de raciocínio, não só na linha do tema, como da técnica. Então eu acho que funciona quando tu pega uma coisa e vai nela até esgotar aquela ideia. Aí funciona. Então, aí em 2009 eu fui para São Paulo, viajei, cheguei a ficar 40 dias na estrada, mas enchia o carro de telas e saía literalmente de porta em porta na galeria. Eu chegava aqui, por exemplo, eu sou lá do Rio Grande do Sul e tenho um trabalho para mostrar. Não posso, entendeu? Hoje, só amanhã. Tudo bem, que horas amanhã? Ia pro hotel, esperava, o dia seguinte, na hora eu tava lá
e aí descarregava o carro inteiro, espalhava a tela, e aí o cara acabava vendendo um ou outro, e foi. E aí eu fiz o 2009 e 2010 inteiro assim. O que mais te encanta na tua profissão? O que me encanta na profissão, eu diria o seguinte, que eu já fui mais encantado com a ideia da arte, no sentido de que as pessoas veem o artista como... Como é que eu vou te comparar isso? Quando tu vai num circo, tu vê os artistas lá, aquela coisa fantástica, um mundo fantástico assim, e me ocorre aquela cena assim de que aí acaba, se tu der uma volta no Piccadilly, lá na lona do circo, tu vai ver o palhaço sentado num canto fumando cigarro, o próprio cara que estava lá no trapézio é o bilheteiro. Então quer dizer, a vida real é outra coisa do que aquilo que as pessoas veem na arte, né? Ela vê o artista, acha que aquele cara, aquela coisa romântica e tal, que o cara vive em função de... O cara é um cara normal, ele vai no banco, ele vive igual como qualquer pessoa. A visão de fora é que te deixa, a coisa que encanta parecer um artista ser diferente das outras pessoas. Por isso que eu acho que hoje eu sou um pouco mais pé no chão em relação ao que eu já fui em relação ao meu trabalho, assim, a arte, enfim. Mas o que me encanta no sentido de vida é que eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, em qualquer lugar. Se eu tivesse que migrar hoje para morar numa choupana lá o trabalho vai ser... Eu posso levar meu trabalho junto, ele vai estar sempre comigo. Qualquer coisa, ou quase tudo que eu quiser fazer em relação à arte, eu posso levar onde eu for. Claro, daqui a pouco eu quero criar um projeto muito maior, eu vou ter que, sei lá, alugar um galpão, alguma coisa. Mas eu posso sair de lá e fazer meu trabalho e voltar pro meu lugar. Eu não preciso sair de manhã, todo dia, mesmo horário, ir lá, pá, sabe? Essa coisa da minha rotina, da liberdade de criar em qualquer lugar, eu acho que é o meu grande... É a minha grande mola propulsora do meu trabalho, assim, eu acho que é essa liberdade de poder fazer em qualquer lugar. E de onde vem a inspiração para a criação das tuas obras? Bom, inspiração agora eu estava vindo na calçada e eu vi uma coisa que foi um acidente na calçada e aquilo ali me inspirou quase um projeto. Eu vim até aqui pensando, pá, mas eu posso fazer assim, eu posso fazer... Isso para mim é inspiração. Teve épocas que eu estava no meio de uma festa, 3 da manhã, e dizia para a namorada, ó, eu tenho que ir embora. Por quê? Não, eu tenho que ir embora, eu quero pintar um negócio. Não, mas agora? Faz isso amanhã. Não, tem que ser agora. E eu ia embora. E relações acabam assim. Porque tem pessoas que não conseguem entender isso. Isso é inspiração. Agora, quando tu tá criando uma série, ela é meio que programada, assim, no meu contexto, assim, da forma que eu crio. Alguém me falou isso, me falou não, ó, a pretensão. Eu acho até que foi uma frase do Picasso que diz: a inspiração sempre, ela pode te ajudar, mas ela tem que te pegar trabalhando. Então, tipo, essa coisa que tu tá num lugar e te dá ideia e tu deixar ela para depois, não vai acontecer. É diferente do ter uma ideia de negócio do que ter uma ideia de criação. O brilho que tu pensou naquela ideia naquele momento não vai ser o mesmo daqui 10 horas. Então a inspiração, ela vem de vários fatores, como eu te falei. Pode ser uma coisa do cotidiano, pode ser uma coisa programada. Dentro daquela tua linha de programação, tu trabalhou 10, 12 horas lá, tu tá na rua pensando sobre o trabalho que tu fez, que é uma coisa que eu faço sempre, tô sempre pensando no que eu tô fazendo. E isso me leva a ter mais inspiração em cima daquilo. Porque daí eu tô vendo sei lá, numa fila do banco, por exemplo, esperando para fazer alguma coisa, pensando no meu trabalho, e uma ação que está acontecendo dentro do meu cotidiano vai influenciar a minha inspiração anterior. Então eu acho que a minha inspiração é um processo que vai agregando ao meu cotidiano. Conta pra nós se tu tens alguma obra favorita. Sempre existe uma obra favorita. No meio do contexto tem uma. Mas eu procuro, principalmente quando eu tô gostando muito dela, eu termino ela, já embalo e boto num canto. Porque se eu ficar olhando muito para ela já vai ficando, e eu já percebo que ela vira um parceiro de viagem, né? Porque ela vai e volta e ela tá sempre comigo. Então eu procuro não me apegar, embora eu tenha várias peças, e tem peças que eu nem terminei de pintar e elas foram embora e elas não me saíram mais da cabeça. Te conto uma história recente até, que eu pintava porque eu fico em Florianópolis no verão, no ateliê de um amigo, e eu fico trabalhando lá e eu tava criando uma peça lá, porque eu estou muito envolvido com a coisa da música, na pintura, e a cena era um casal,
um cara tocando uma sanfona lá, meio estilizado, e uma mulher deitada num banco, assim, também tocando instrumento. E eu comecei a pintar aquilo e numa quinta-feira o cara disse, na sexta, vou contar a história direito, no sábado de manhã o cara passou lá e falou, eu vim quinta-feira aí, vi tu pintando a tela, quando é que ela tá pronta? Tu demora muito pra acabar, uma coisa assim. Eu disse, cara, eu tô pintando aqui, mas eu não tenho compromisso com terminar, o quê? Não, é que eu vou embora hoje, eu queria ver contigo se eu conseguia levar, tu consegue terminar lá hoje, eu gostei dela, pá, que já queria negociar. Eu disse, cara, tem que pintar, não tem nem as pernas dela pintadas, eu já tinha pintado o sapato e ela toda, mas as pernas não tinha. Eu falei, não, mas não precisa terminar as pernas, eu acho que tá legal assim. O que tu acha que tem que terminar? Ele me perguntou, eu disse, cara, eu vou arrumar esse mar aqui, então, tinha um mar atrás, assim. Conclusão, ele falou, tá, então eu vou dar o check-out no hotel e volto aqui e eu quero essa tela pra mim, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho que voltar hoje, pá. Tá, beleza. E eu lembro que aquilo sabe, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, o cara vai levar a tela, eu não terminei, eu não... Sabe, e aí, tudo bem, terminei, eu ajeitei as coisas que eu achava que estava errado, principalmente no trabalho, que estava faltando concluir, e o cara levou o trabalho. E aquilo ali ficou me martelando, pô, eu não terminei o troço, o cara comprou o trabalho no cavalete, aí ele tirou uma foto comigo do lado e levou o trabalho e eu fiquei com aquilo. Então aquilo às vezes me apega muito mais àquela situação do que ao próprio trabalho. Eu me apegaria mais a ele, ou teria uma preferência por ele. Mas aquilo me faz pensar, é um trabalho que talvez eu vou pensar a vida inteira nele. Pô, como é que eu não fiz as pernas da mulher? Você usa os mais diversos tipos de materiais, como madeira, diversos tipos de papéis, de tintas, de pedras, para dar forma à tua arte. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a questão do material, como eu sou um autodidata, e essa coisa de buscar o material sem conhecer, me levou a misturar muita coisa. Principalmente no início, quando eu não conhecia a tinta, eu acabava fazendo aquela coisa de misturar uma tinta com a outra, depois acabava nem que funcionava, mas a maioria foi pro lixo, porque até descobri que uma coisa há 300 anos já foi provado que não funciona agora. Então isso foi me levando a criar vários meios para chegar ao meu objetivo, né? Aí eu cheguei a misturar folhas de árvores no meio da tinta e depois aquela folha secava e virava um fungo. A transformação da obra era muito mais legal do que a própria obra, né? Porque quando eu terminava ela era uma coisa, daqui 6 meses era outra, 2 anos depois era completamente diferente. Tem coisas que até hoje estão em metamorfose. E criadas em 2008, não, 98, que foi a fase que eu mais misturei essa coisa com a natureza, folhas e cascas. Cheguei a fazer algumas exposições com materiais assim, que eu chamava na época de a minha arte perecível, né? Porque ela, com o tempo, tem coisas que sumiram. E aí, nessa busca de fazer o quê? Uma identidade, né? Na realidade, a minha busca mais do material era mais para criar uma identidade. Eu vou descobrir um negócio mágico. Só que o que eu estava fazendo, pessoas já fizeram há muito mais tempo do que eu tenho de vida. E aí, nessa busca que eu fui parar na madeira, mas a madeira foi mais que uma coisa, porque na época, quando eu comecei a trabalhar com a madeira, eu não conhecia a escultura em madeira em si, métodos de como fazer. Eu fui trabalhar com um profissional das esculturas e aí o cara me passou, trabalhei 3 anos com ele me passou todos os macetes, só que na época eu fazia florzinha para botar em cadeira, para armário, arranjo de caixão, de defunto, sabe, essas coisas. Ali eu aprendi a ter o método. Claro que nas minhas horas vagas eu fazia as minhas mulheres, as minhas coisas que eu gostava de fazer. Mas o meu trabalho para ganhar grana era para decorar caixão de defunto, né? Mas enfim, aí dali eu peguei a manha de como trabalhar a madeira, conhecer a madeira para criar as peças que me levaram a outras criações dentro do contexto do que eu queria fazer. E aí eu acho que foi o primeiro passo que eu tive direcionado dentro dos materiais, que até então era uma busca minha só comigo e alguma informação que eu pegava de algum aventureiro que me passava alguma coisa. Só depois que eu fui começar a misturar os aglutinantes com os pigmentos, é que eu comecei a criar a minha tinta, uma coisa mais profissional, vamos dizer, mais com contexto. E até hoje eu não consigo trabalhar só, quer dizer, eu consigo, mas eu não me contento em trabalhar só com material prontinho que vai lá na loja, pega o potinho, vai para casa e pinta na telinha.
eu já quero fazer no meu tecido, eu quero mudar o fundo, o pano. A maioria dos meus trabalhos não são pintados em telas prontas, eu procuro comprar o algodão cru, eu mesmo faço os fundos, sabe? Vem todo de um contexto que é meu desde sempre. E eu me sinto melhor. Aí até encontro um amigo lá em Florianópolis, que ele é de São Paulo, e disse, cara, tu trabalhou o dobro para fazer o trabalho que tu faz, por que tu tá agindo como um burro? Porque o tempo que tu demora para fazer uma tela, preparar uma tela, tu já estaria com a tela pronta. Eu disse, não, mas não é essa, eu não tô com pressa. Tá com pressa? Eu não. A minha pressa não é de concluir, é de ter a minha identidade. Pegar a textura da minha tela, ela é diferente de uma tela pintada por um outro artista que usa o material todo que já vem pasteurizado. Então até hoje eu busco isso, mesmo que eu compre a tinta hoje industrializada, sempre tem alguma coisa no meio. Eu sempre vou botando algumas coisas que eu já funciono. Eu tenho tintas minhas criadas com terra que eu pego num local aqui na região de Caxias e eu misturo dentro dos meus aglutinantes, eu tenho a minha tinta. Entendeu? Então, por quê? Porque eu sei que aquela terra daquela cor só tem ali, tem lá no Paraná também, mas ela muda um pouquinho a tonalidade. Então, são coisas que tu vai criando com o tempo e não uso em todas as telas, não é uma identidade talvez naquela, eu sou o cara porque tem aquela cor ali, porque eu criei. Não existe isso, ao meu ver. Mas tem muita coisa desse contexto de misturar materiais que vem a criar o que eu faço, dentro do meu trabalho o que eu faço. Falando das tintas, né? Nas esculturas é que há uns 2 anos eu decidi que eu tinha que voltar a fazer esculturas, mas eu não tinha espaço. Até então, eu morava em apartamento, e aí essa coisa do apartamento é difícil trabalhar com uma coisa que é barulhenta, você tem que fazer moldes, já precisa de mais espaço, requer mais. E aí, em 2010, eu passei a morar numa casa e começou a me dar mais ideias de como compor essa coisa da escultura. Aí me levou a fazer esculturas em pedra, comecei a trabalhar com basalto, que ela foge dessa coisa silenciosa do ficar pintando, do desenho, da música clássica, e tu já tá vestido que nem um metalúrgico, com óculos, e aí pá, aquela máquina barulhenta. É outro jeito de trabalhar, entendeu? Tu cria a ideia toda, mas na hora de executar é uma gritaria, um barulho, é uma fumaceira, é poeira pra todo lado. Mas faz parte do contexto da onde tu quer chegar, né? Um exemplo eu vou te dar, no ano passado eu participei do simpósio de escultores em Bento. É um simpósio internacional, eram, sei lá, 10, 12 escultores e só tinha 2 brasileiros. E eu estava como assistente dos caras, eu não estava criando uma peça minha. E são blocos de 4 toneladas, aí tu vai trabalhar numa peça de 4 toneladas, é um serviço bruto. Tá longe de ser uma criação artística calminha, da forma que a gente pensa, o artista está trabalhando em silêncio. É outro jeito, é bruto, trabalho quase industrial. Mas é um meio de fazer, de usar, porque, claro, depois tu olha a peça harmônica pronta, limpa, polida, lindo. Aí eu acho, o artista criou. Não imagina as horas de trabalho bruto que teve em cima daquilo, porque é um material bruto, é um outro jeito de criar. Então é aí que entram os materiais diferentes, né? A tua arte, ela traduz momentos do cotidiano, muitas vezes vista por um ângulo surrealista. Eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho sobre isso também. A visão surrealista de um trabalho, na realidade, ela não tem, na minha concepção, não é programado. O surrealismo no meu trabalho entrou porque eu criava uma coisa, daquela coisa eu ia criando outra coisa e virava uma cena surreal. Então, eu comecei a ver, porque eu achava que o problema era eu. No início, quando eu era criança, eu ficava viajando no canto de uma casa, um telhado, as coisas que mais... Todo mundo olhava a casa inteira, eu tinha que olhar aquele pedaço. Eu gostava da escada, eu gostava da sombra, da luz. Eu não estava preocupado com... no contexto geral. Legal a casa, bonita, amarela. Ninguém notou que a escada era torta, só eu, ou diferente, ou de outra cor. Então essa coisa de ver em vez de eu desenhar a casa inteira como fariam meus colegas de aula, numa aula de desenho, por exemplo, eu ia desenhar só a escada. Eu desenhava uma janela, ou a casa faltando uma janela, sabe, umas coisas que... Bom, por que tu fez isso? Porque eu quis, sei lá, mas por que tu não fez o resto da casa? Por que a casa está cravada num barranco? Sei lá, era o meu jeito
porque eu gostava daquele pedaço da casa. E o barranco surgiu ali. Então essa coisa de ver, de criar o surrealismo era uma coisa mais de como eu via as coisas que eu gostava. Em vez de eu gostar da coisa toda, eu gostava só da janela, ou só do canto, ou só do vidro, ou só do telhado, falando da casa, né? E aí essa coisa de criar cenas, eu fui, ia desenhar a professora, aí ela tava lá, blá, 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 eu nem tava mais ouvindo o que ela tava falando, e eu começava a desenhar ela no caderno, e aí de repente aquele cabelo dela me parecia um couve-flor. Por que não desenhar um couve-flor na cabeça dela? E aí que ia surgindo o surrealismo, e as cenas partiram assim. E como é ver o teu trabalho sendo reconhecido internacionalmente? Essa coisa de ser reconhecido, ela é meio que confuso no início, porque quando eu trabalhava uma coisa mais local, assim, tipo, eu tinha um problema por ser conhecido socialmente, assim, aí as pessoas olhavam no meu trabalho, mas é ele que faz, sabe? Eles linkavam muito a minha criação à minha imagem. E quando eu comecei a viajar e conhecer outras pessoas, eu via que as pessoas nem me olhavam direito. Eles estavam preocupados com o trabalho, que legal isso, não consigo comparar com nada, que bonito. Aí quando eles diziam, não consigo comparar com nada, melhor coisa, porque eu nunca gostei de ser comparado com nada. Então quando não conseguiam linkar meu trabalho a algum outro, isso pra mim era um elogio. Então às vezes eu fico pensando, pô, legal, esse trabalho ser reconhecido, o cara atravessou, veio pra cá em férias, pá, e levou uma parte do meu trabalho pra vida dele. Esse reconhecimento anônimo, vamos dizer assim, porque não está sendo direto, é uma satisfação muito grande. É muito maior do que o próprio valor que está vendendo, entendeu? É isso que é a satisfação por continuar fazendo mais. Dependendo de que tu consiga viver da arte, essa satisfação psicológica, emocional, ela é muito maior do que o financeiro. E no decorrer da tua história, quais foram as tuas maiores dificuldades? Eu acho que tanto quanto a arte, as dificuldades também são cíclicas, né? Porque num primeiro momento, eu acho que a dificuldade era saber o que eu queria expressar, depois saber como eu tinha que expressar, depois como fazer aquilo. Essa era a dificuldade maior, quando tu tinha uma coisa programada. Enquanto eu estava ali só vomitando ideias, era uma coisa, mas quando eu tive que começar a fazer uma coisa, uma produção elaborada e pensada, aí a dificuldade aumentou no contexto de criação. Não vamos falar em dificuldade financeira de botar e de vender, que isso vai ser eterno. Nunca vai, quer dizer, eu não consigo me imaginar a obra se vendendo por ela só, por si só, até porque eu faço um método de arte ultrapassado, vamos dizer assim, porque a arte hoje não é mais isso. A arte ela é efêmera, ela é uma ideia que requer um monitor do lado para explicar como é que ela funciona, porque a metade de quem vai ver não entendeu. Essa coisa de estar ali pronto e tu olhar para um objeto e pensar nele como um objeto, de uma leitura rápida, e como é um quadro, como é uma escultura, é um trabalho ultrapassado, vamos dizer assim. Então, dentro desse contexto, a dificuldade maior de vender, no caso de fazer hoje, é muito menor do que de vender. Para mim, ele é muito mais tranquilo vender. A maior dificuldade hoje é fazer com que esse produto chegue às pessoas que querem, que gostariam de ter o objeto, não uma ideia, porque a arte hoje é uma ideia. Então as dificuldades são enormes em vários segmentos para o comércio e viver da própria arte, fazer com que tua arte continue sendo produzida. Essa é a maior dificuldade hoje. E tu já passaste por alguma situação engraçada? Tem muita história engraçada. Tem as publicáveis, né? Tem algumas que não são publicáveis, mas tem fatos curiosos, assim. Tinha uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é legal, tipo, teve ocasiões que eu tive que pintar no meio da rua, mas que eu tive que pintar por necessidade. Tipo, chego na casa, tipo, aconteceu uma situação assim em Campinas uma vez, que eu tinha que entregar uma tela no dia seguinte. E eu cheguei na casa do meu amigo que ia me hospedar lá, e o cara não estava em casa, tinha ido num jogo de São Paulo, na capital, que fica 100 km dali, 80 km, e o cara não estava lá e eu precisava trabalhar. E eu, como é que eu vou fazer, cara? E eu na rua, o carro parado,
Fui no lixo, peguei uma garrafa de refrigerante, cortei, fui no vizinho, peguei água, montei um ateliê no meio da rua, escorei a tela num poste e vou pintar aqui. E de repente começou a juntar gente. E eu fiquei numa esquina lá pintando no meio da rua, porque eu tinha que fazer aquele trabalho e eu precisava entregar no outro dia, eu não tinha tempo. E eu não tinha saída, a saída era essa. E aí o que era para ser o que para mim era uma medida desesperada, virou uma atração na rua, porque é como se eu estivesse fazendo aquilo de propósito, não era. Então é um fato que eu acho engraçado. Agora, saia justa, eu acho que eu passei numa exposição que eu fiz em Paris, que eu queria tirar foto com o cara que era o bambambam lá do Museu do Louvre, onde eu estava expondo. E aí o cara que era o coordenador do Brasil falou, não, eu te apresento para ele, Jean-Pierre, não sei o que é o nome do cara. Eu te apresento pro cara, tá? Daí tá, ele entrou no nosso espaço de exposições lá, tá? E aí os caras preparando as câmeras, a gente vai fazer a foto, porque eu queria fazer a foto, e eu apertando a mão do cara. Mas eu tava tão empolgado que eu tava espremendo os dedos do cara, e eu não entendi por que ele me olhava, cara. Eu não entendi porque ele me olhava com aquela cara assustada, e eu ria, triturando os dedos dele. Depois passaram a cena que eu me liguei, né? Depois da foto pronta, tá? O cara saiu meio assustado, meio que fugindo. Que eu entendi a situação, pô, eu tava triturando os dedos dele ali, ó, empolgado, tô com o cara aqui e tal. Uma cena que na hora, pra mim, foi normal, mas depois a gente ria, todo mundo ria lá, pô, tu tava querendo matar o cara ali. E aí se tu olhar a foto, realmente, o cara tá assim com a cara, e aí tu olha a mão dele, ele tá tentando tirar os dedos dali, cara. É uma situação bem engraçada. E diante de toda essa tua relação com a arte, o que ela significa para ti? Olha, num primeiro momento a arte para mim, eu acho que ela era meu amigo imaginário, sabe, da infância, tipo, era com ele que eu desabafava, que eu trocava ideia, que eu passava as minhas ideias, por mais que não tivesse um feedback disso, mas para mim era isso. Ela foi em determinado momento. Quando eu comecei a criar outras coisas, eu achava que aquilo ali era tipo um hobby, um passatempo que eu usaria, sei lá, quando eu ficasse mais velho, enfim, quando eu não tivesse um outro comprometimento com rotina, eu acho que eu usaria aquilo como... Eu nunca pensei a arte como ser um artista, sabe? Eu pensava no que eu estava fazendo, na coisa, no objeto, na pintura, naquela coisa ali. Eu não pensava no que eu estava pensando e tão poucos era programado fazer aquilo. Então o significado daquilo para mim é quase que normal, como fazer qualquer outra coisa, como descascar uma laranja, enfim. Só que daí eu pensava, com o passar do tempo a vida me empurrava, tipo, eu fazia coisa para mim, mas aí tinha uma namorada que me forçava a fazer a exposição. Forçava, entre aspas, mas tipo, abria os caminhos, aí eu ia lá e fazia a exposição, eu fazia uma outra coisa, sempre com alguém me empurrando. A vida ia me levando para as coisas. Até um determinado momento que eu disse, não, eu não quero ter 70 anos, olhar para trás e dizer, por que eu não usei isso para mim? Aí que eu fui buscar se funciona ou não. Só, vou jogar todas as fichas aqui, se não der certo, beleza. Eu continuo fazendo como eu estava fazendo. Se ela me der um retorno, eu vou continuar investindo nela. E aí eu comecei a usar a arte como uma profissão. Ela significa muito mais para mim porque é aquela coisa, além dela me dar um retorno financeiro, ela me dá um retorno pessoal muito maior do que me daria uma outra profissão. Então o significado dela é a minha vida. A minha vida toda está ali, porque é a minha criação, é o meu emocional e está vindo o meu sustento. Então, quer dizer, hoje a arte para mim é o meu alicerce. Deixa um recado para quem está nos assistindo e pretende seguir carreira nas artes plásticas. Se eu tenho que dar uma dica para alguém é que se tu gosta do que tu faz, tu gosta da arte se a arte faz parte da tua vida, faz a arte pela arte. Não faz a arte pensando em ganhar grana, não faz a arte pensando em marketing pessoal, faz pela arte. Porque se tu for verdadeiro no que tu está fazendo, tu vai ser reconhecido. Cedo ou tarde vai acontecer alguma coisa que as pessoas vão reconhecer teu trabalho. Eu, quando não tinha a minha produção, eu vivia seguindo outros artistas. Onde que tá, o que que tá fazendo, o cara tá pintando, sabe? Então tu tá vindo todo dia numa galeria, vendo o que que tá acontecendo, o que que tá te sempre renovando ideias para continuar fazendo. Então acho que é uma dica importantíssima para quem
faz e gosta de arte é estar em contato com ela diariamente, se possível. Ok, então, Lindonês, muito obrigada por compartilhares as suas histórias de vida, as suas experiências e as suas obras conosco. Eu que agradeço, espero ter contribuído e ajudado outros apreciadores de arte. Muito obrigada. E o Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima em outras histórias. Muito obrigada pela sua companhia e até lá.